Parabéns para você, Leandro. Então, como eu ia falar, eu fiquei pensando se eu ia ou não dar meio que uma aulinha sobre essa matéria. Aí eu decidi hoje, vou dar melhor, porque às vezes cai nem essa matéria e pode causar muita confusão. Então, preparei por um slide, daqui a pouco eu vou disponibilizar para vocês. E eu vou primeiro, né, falar um pouquinho sobre o que a gente vai fazer nessa aula. Essa aula, eu separei alguns exercícios, estão vendo os Enems. Eu peguei exercício do Enem de 2018 e 2019, aplicação normal. Tem um pouco também do PPL, que são exercícios interessantes, só que eu decidi me restringir à aplicação normal, porque já são muitos exercícios de química orgânica. A gente pode ver aqui que tem reações químicas, tem essa parte de alcanos que a gente viu da destilação, foi bem interessante. Aqui tem sobre isômeros, tem aqui sobre o que eu vou falar, tem aqui outros sobre química, bioquímica, né? Sobre tensoativos, eu falei um pouquinho de sabonete. Tem várias coisas diferentes aqui, de novo, de reações, que é bem importante. Esse aqui meio que um faça você mesmo, só que pra você entender e não para você fazer, é bem interessante. Mas eu quero começar pelo exercício 4, que é o tema mais diferente de hoje. Caiu acho que em 2019 essa questão, e ela fala que já vou começar a aula assim do nada, mas é importante essa aula de ter bastante tempo para a gente entender esse tema. Ele fala que o grafeno é uma lâmina muito fininha que tem um átomo de tamanho. É uma coisa, tipo, surpreendentemente difícil de se fazer, mas ela tem resistência mecânica muito boa, tem uma resistência química muito boa. Então, o grafeno, o pessoal estava falando um tempo atrás, que é o futuro, mas esse grafeno era o futuro, tipo, 10 anos atrás. Então, agora eles já estão achando outras coisas que são tão boas ou melhores que o grafeno. Mas é uma coisa realmente muito recente, o estudo sobre isso. Porque é muito interessante ter um sólido que é só uma laminazinha, assim, que tem essas propriedades magníficas. O grafeno sempre foi muito bom. Então, ele é construído por uma folha planar, ele fala que é plana, viu? É bidimensional esse arranjo, de átomos de carbono compactados com a espessura de apenas um átomo, né? Exatamente o que eu falei. Sua estrutura é hexagonal conforme a figura, tá? Ele mostra que é a estrutura e ele pergunta, nesse arranjo, os átomos de carbono possuem hibridação. Aí você está fazendo a prova do Enem, segundo dia, você se depara com a palavra hibridação. Você fala, eu não tenho ideia do que ser isso, né? Fala, tipo, putz, não tive isso em nenhuma matéria, não sei nem se isso é química, física, não tenho ideia, deve ser química. Aí vocês ficam confusos, se desesperam e a prova inteira já entra num roller coaster, né, numa montanha-russa, uma descida. Então, por isso que eu resolvi dar. Eu vi essa questão caindo em 2019 e 2018, uma questão parecida com essa. Geralmente, não fala só de hibridação. Você pode resolver por outros métodos, mas é interessante saberem também esse, para justamente conseguirem não se desesperarem, que eu me desesperaria se não soubesse que é isso. Eu vou agora apresentar os meus slidezinhos. Eu vou de jeito um pouquinho diferente. Eu não gostei muito da minha paleta de cores, não tive muito tempo de fazê-la. Mas, vamos lá. Aqui, acho que vocês estão vendo. São slides sobre hibridação do carbono. O maior motivo de eu ter feito essa apresentação e começar a retomar esse assunto foi porque dá para ver vários assuntos junto com esse. Como eu estava falando antes, não precisa copiar esses slides, tem coisas mais complicadas nesses slides, tem spins, o que é spins? Então não é para vocês copiarem tudo certinho, estudarem isso, é para vocês prestarem atenção uma vez, para terem na cabeça, para terem ideia do que é. Então esse conteúdo é difícil, esse conteúdo não sei porque eu nem cobro isso, honestamente. Falei com algumas pessoas e, tipo, algumas pessoas estiveram na faculdade e tudo mais. É meio estranho eu nem cobrar esse tipo de assunto, mas é um assunto interessante, então eu entendo. Hibridação do carbono, hibridização é a mesma coisa que hibridação, são coisas similares. Química às vezes tem problema na tradução e duas coisas podem ser a mesma coisa. E ele tiver ter que falar, para falar de hibridização, a gente tem que falar de distribuição de Linus Pauling. Não sei se vocês lembram, alguns sabem de cabeça, quando eu fazia eu também sabia esse comecinho de cabeça, né? Que é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Aí 4s2 aí eu já esqueci, não sabia mais. Mas até o 4s2 assim eu já sabia um pouquinho, para não ter que ficar precisando dessa tabelinha aqui de Linus Pauling. Então é bom saber até o 4s2 assim, e se pegam com prática isso, né? Acho que o Peter já falou um pouquinho sobre isso. Então, a gente sabe que o carbono, né? A gente pode às vezes lembrar de cabeça também a tabela periódica, tem o hidrogênio, tem o hélio, aí tem o lítio, tem o M da família 2, aí 3, 4, aí é o carbono da família 4, né?
O boro, o carbono. Então, se a gente lembrar de cabeça, a gente pode lembrar que o carbono tem 6 elétrons, né, que tem 6 prótons. É mais difícil lembrar disso, obviamente. Geralmente, nesses exercícios... Do carbono é mais comum, vocês têm que saber que é 6 elétrons, porque são 6 prótons, 6 nêutrons, massa 12, né, e 6 elétrons, mas tudo bem, isso não é tão importante. A gente não estuda o átomo de carbono na química orgânica, estuda mais o que o carbono faz. Mas a gente precisa um pouquinho desse aparato da química geral. Então, dê a informação. O carbono tem 6 elétrons, né? Só vai estudar o carbono, então só vai precisar saber disso. Carbono 6 elétrons, então se faz a distribuição 1s2, 2s2 e 2p2, né? Que vai estar incompleto, porque só tem 6 elétrons, né? Cabe até 6, mas só tem 2. Aqui, essa apresentação que eu vou fazer é de elétron na caixa, mais ou menos. Uma apresentação bem comum, que ele representa os spins dos elétrons. Pensa bem, pensa comigo. Cada orbital ele vai se dividir em caixinhas de 2 elétrons. Por que de 2 elétrons? Porque, acreditem em mim, os elétrons, para serem estáveis, para conseguirem, né, girar eternamente em torno de um núcleo, eles têm que ter spins opostos. O que são spins opostos? Um tem que girar para um lado, outro tem que girar para o outro lado. É só isso. Então, um vai girar no sentido horário, o outro no sentido anti-horário, tá? Então, eles vão ficar girando e o momento angular deles vai se negar, né? Vai se cancelar. Então, confia em mim, por isso tem uma setinha para cima, uma setinha para baixo. Então, o teu elétron girando para cima e um girando para baixo. É só por isso que tem essas setinhas. Então, cabem só 2 elétrons em cada caixinha, ok? Então, a gente vai distribuir as caixinhas. No primeiro nível, só temos 2 elétrons, então só tem uma caixinha com 2 elétrons completos, um S2. No segundo nível, também 2S2. Agora, no nível P, a gente tem 6 possíveis, né, lugares, 2P6. Então, temos 3 caixinhas de 2 elétrons cada. Né? Não sei se vocês lembram como que é o subnível P. Acho que eu falei um pouquinho sobre isso. O subnível P, ele tem 3 lugares, né? Ele tem um no eixo Y, um no eixo X e um no eixo Z. Ele tem 3 lugares, então cada um aqui cabe 2 elétrons. Por isso cabe 6, não precisa saber. Eu já acho interessante. Então, por isso que cabem 6 elétrons no subnível P. 2P6, cabem 6 elétrons. O carbono só tem 2. Como que a gente completa essas caixinhas? A gente primeiro tem que completar todas. Então, se tivesse 4 elétrons, faria um aqui, um aqui, um aqui. Completou todas, então começa a adicionar o outro spin, tá bom? Assim que completa essas caixinhas de elétrons. Mas isso não é muito importante. Só saber que o carbono ele vai ter 2 elétrons nas primeiras caixinhas, né? Um elétron em cada caixinha, e a última caixinha é vazia. Acho que alguém abriu o microfone e quer fazer pergunta. Ô, Pereno, eu não entendi. Como é que você sabe que no grupo do subnível P a gente tem 3 caixinhas? Porque 1, 2, 3, 4... Ah, por causa que são 6 e cada... Ah, tá. Exatamente, são 6. E cada caixinha só cabe 2, então precisa de 3 caixinhas. Se fosse no D10, seriam 5 caixinas. Pode falar. Então por que na primeira caixinha a gente não... Por que não iria ficar 2 caixinhas vazias e uma caixinha com os 2 juntos? Aquele negócio, tipo, acredite em mim, tem que completar as caixinhas primeiro todas, depois a gente completa o spin. É só por... Porque isso aqui, você pode ver, é uma boa pergunta, Leandro. Isso aqui, você pensa, você falou que precisa ter um subindo e um descendo para ser estável, né? Então, por que não estabiliza isso aqui? Porque é mais instável ainda você deixar uma caixinha vazia. Tipo, você não pode deixar uma caixinha vazia, é bem complicado. E por isso que um átomo sozinho na natureza, ele é instável, porque essa caixinha aqui não está completa. Então, ele precisa fazer uma ligação para ser estável. O átomo de carbono sozinho não é estável. Então, por isso que ele não tem, por não ter esse spin contrário, ele não é estável. Se fosse um gás nobre, ele teria tudo aqui completinho. Ele seria estável, tá bom? Ele seria 1s2, 2s2, 2p6. Teria tudo completo e seria estável. Mas não é. Não é estável sozinho, por isso que a gente completa primeiro todas as caixinhas, depois vai colocando o segundo spin. Tudo bem? Spin é só isso. Spin é o elétron rodando em opostos, assim. Muito obrigado. Depois de nada, depois de todo esse aparato, assim, que a gente entendeu, essa parte mais difícil da aula, né, a gente entendeu o que são spins, o que são subníveis, o que é uma hibridização, o que é uma caixa vazia, né? Então, a gente tá fazendo aqui e vai ter uma caixa vazia, né? Porque não tem mais um elétron, não é 2p3, né? É 2p2. Então, não temos esse último elétron aqui e tem uma caixinha vazia que vai permitir a nossa hibridização, tá bom? O que é hibridização? Como eu falei, é muito ruim você ter uma caixinha vazia.
Os caras não querem ter uma caixinha vazia. Então, o que eles fazem? Eles pegam a camada de valência, né, que é a 2, que tem um pouquinho menos de energia. O que vai fazer inconscientemente o átomo de carbono? Ele vai doar um elétron da caixinha 2s para 2p, para que ele não fique com uma caixinha vazia, ele quer um elétron nessa caixinha, entendeu? Isso que é interessante para o do Leandro, porque justamente ele nunca vai querer essas caixinhas vazias, ele vai fazer tudo para evitar isso, tá bom? Então ele vai misturar, a hibridação é justamente a mistura dos orbitais S com o orbital P no carbono. Não é só o carbono que hibridiza, mas, pelo amor de Deus, pro Enem, cai no máximo a hibridação no carbono. Então a gente vai ver aqui. O que acontece se eu misturar? Então eu vou misturar, né? Mas eu posso misturar de muitos jeitos. Eu vou misturar todos os meus subníveis. Então eu vou deixar todos os meus níveis na mesma energia. Então ele vai doar um para cá e vai ficar tudo na mesma energia. Eu vou misturar os 3 subníveis P com o subnível S. Né? Então vai misturar os 3 orbitais P com o orbital S, formando um orbital conhecido como sp3. Né? 3 P's e um S, sp3. Aqui que eu falei, ele vai doar um elétron para ficar todas as caixinhas igualmente com elétrons. Isso que a gente está vendo, a gente vê que para fazer ligação, né, todos têm a mesma energia, né? Esse aqui é meio que um gráfico de energia, né? Quanto maior aqui, maior a energia, mas isso tanto faz também. A gente vê que todos têm a mesma energia. Ou seja, se eu for fazer uma ligação, se o carbono fizer uma ligação, né, uma ligação covalente, então ele vai ganhar um elétron aqui, um elétron aqui, 2 ligações, 3 ligações, 4 ligações. É por isso que o carbono faz 4 ligações, porque cabe um elétron em cada caixinha. Né? Agora começa a fazer sentido aqueles dogmas que a gente tinha no começo da química orgânica. Ah, mas o carbono faz 4 ligações por quê? Porque é isso. Toda caixinha vai precisar de um elétron. Tudo bem? Nesse caso, vou misturar um subnível S, né, o único S, com os 3 P's, vão ficar os 4 subníveis iguais, então vão ser 4 ligações iguais, não vai ter diferença entre elas. Se são 4 ligações iguais, eu não posso ter ligações diferentes, eu não posso ter uma ligação sigma ou uma pi. Estão todas com a mesma força de ligação. Pode ver que tem todas a mesma energia. Ou seja, eu vou ter 4 ligações iguais, se tem que ser igual, vai ter que ser 4 ligações sigma. Ou seja, no meu carboninho faz 4 ligações. Por exemplo, o metano, né, CH4, um carbono quaternário também não cadeia carbônica, né? Aqui CH3, CH3, CH3. Um carbono que faz 4 ligações simples, tudo bem? Ele não faz nenhuma dupla e nenhuma tripla. Esse é um carbono que a gente conhece como sp3. Tá bom? E a hibridização, ele não só nos fala quantas ligações o carbono faz, mas o mais importante que ela nos dá, uma coisa que facilita bastante o estudo, é a geometria molecular. Vocês viram provavelmente com pita, geometria, uma coisa. Eu não gosto de geometria, a gente tem que ficar lembrando, tem tantos ligantes, tem tal coisa. A hibridação vai mudar a geometria, então facilita bastante essa coisa. A gente não precisa ficar lembrando, só a gente lembrar. SP3 é isso, SP2 é isso. Só para a gente ter isso na mente. Então, no caso de SP3, isso aqui acho que a coisa mais importante da aula é saber qual que é qual. No caso de SP3, a gente tem uma geometria tetraédrica, né? Como eu falei, exemplo do metano. O metano aqui, ele tem tetraedro. Ele faz aqui um tetraedro. Lembra da visão 3D, né? É um pouquinho que a gente faz com cunhas vazias e cheias. Né? Faz um tetraedro aqui. Eu coloquei aqui uma molécula mais 3D para a gente conseguir enxergar. Tudo bem? Uma molécula que é 3D. Não é uma molécula 2D como os anéis aromáticos. Os anéis aromáticos são 2D. A gente vai saber por quê também. Mas aqui é uma molécula 3D. Metano é uma molécula que nas 3 dimensões tem os átomos. Precisa ser representado dessa fórmula aqui chata, que pode ter, lembra, isomeria óptica, né? Essas moléculas 3D são chatas. A gente sabe muito bem disso. Então, tudo bem, sp3 misturou tudo, ficou tudo igual, e tenho 4 ligações sigma do carbono, geometria tetraédrica. Resumão do sp3, primeiro jeito de misturar. Agora, se misturar só 2 orbitais p, então eu pego S, coloco na mesma energia, né, coloco os orbitais p juntos com S, assim, eles se misturam, só que fica um orbital p que não quer saber disso, ele quer ficar na dele lá, ele quer ficar da forma dele. Porque o orbital... isso é melhor não falar, vai confundir mais. Mas pensa que vai ficar um orbital P na dele e os outros dois querem se misturar com S. Tudo bem? Então a gente vai ter sp2 e um orbital que a gente chama de P puro. Tudo bem? Esses sp2 vão fazer 3 ligações iguais, que serão ligações sigmas. Porém, o P puro ele vai fazer uma ligação paralela. O orbital P ele vai ser paralelo à ligação, tendo que fazer uma ligação π. Tudo bom? Tudo bem?
É, então, aqui a gente vai ter um exemplo de como seria. Aqui tem um carbono com 3 ligações sigmas e uma ligação pi. Lembrando sempre que na dupla ligação, uma é sigma, que é a mais forte, né? E a pi, que é uma ligação paralela, que é mais fraquinha. Que eu lembro de ter falado isso quando a gente está falando de reações, né? Que eu falei que quebra a ligação pi, porque ela é mais fraca. Então, a gente já retoma isso também da ligação pi ser mais fraca. Tudo bem? Então, temos isso. No caso de sp2, nós temos 3 sigmas, uma pi. E... Breno. Pode falar. Leandro. Alô? Vocês estão me ouvindo? Alô? Oi, eu caí, gente, desculpa. Nossa, travou bonito. Breno, então, Bom. tudo bom? Bom dia. Eu fiquei pensando que ele tinha caído. Então, menino, deixa eu te perguntar, por exemplo, o que eu entendi do SP2 significa que eu tinha três caixas de P e duas que estavam preenchidas. E aí o S, ele doou um pro P, certo? Então eu ainda não ficaria com 4 caixas, uma do S e 3 do P? Sim, exatamente. A gente tem 4 caixinhas aqui. Só que 3 caixinhas se misturaram. Pensa que é uma coisa complicada pensar em misturar orbital, mas pensa que 3, elas curtiram ficar com S, elas ficaram lá e se misturaram com ele. O S até doou um elétron para uma, né? Lembra que tinha 2 aqui. Sim. A outra não quis saber, ela quis continuar com o P. Tá bom? Sim. Porque sim. Então, aqui a gente misturou o S com todos os P's, todos os P's aceitaram se misturar. Aqui não, um dos P's falou, não quero misturar com vocês não. E ficou purinho, e se é um P puro, vai ter uma ligação paralela conhecida como ligação pi, tá bom? É porque, pra mim, o que eu tô confundindo é esse negócio, porque pra mim deveria ter, no P puro, deveria ter 3 caixinhas e 2 caixinhas meio que preenchidas, entendeu? Entendi. As 2 caixinhas que estavam no P foram pro SP2, entendeu? Ah, tá. 2 caixinhas que foram no P foi pro SP2. Tinham 4 caixinhas, 2 aceitaram ficar com o S, que estava aqui embaixo, ficaram com a mesma energia que o S. A outra não, a outra ficou sussa aqui, ficou de boa. Mas não misturou o outro P com S? Por que ele vai querer mais um outro P para ele? 2 caixinhas. Então, essa é uma ótima pergunta. Pensa que para eu doar esse elétron, eu vou ter que meio que ter a mesma energia que esse subnível. É uma dedução um pouco complicada, você me perguntou. Deixa eu pensar como posso explicar. Acho que melhor não falar. Mas pensa que esse S ele teve que chegar no meio termo aqui de energia para conseguir doar esse elétron. Tudo bem? Aí, o que aconteceu? Um P, obviamente, vai ter que se misturar com ele vai obrigatoriamente misturar com um P, então o mínimo que ele vai fazer é um SP, certo? Ele tem que se misturar com um P para doar esse elétron, mas outro P entrou na brincadeira aqui. Ele falou, se tá aqui, vou misturar com você também, tá ligado? Vou ficar aí no mesmo nível que vocês, eu quero ir com um bonde aí. Aí ele se mistura também e fica um SP2. É um pouco complicado de entender o rigor químico. Você vai ter que acreditar. Eu acho que eu entendi. Então é como se fosse um acréscimo, né? Só que assim, ficou esse P puro. Por que o outro P? Por que não pegou todo do P? Porque aí iria dar certinho, né? Iria ficar preenchido. Então, é a natureza, tipo, tem todos os casos. Ele pode, sei lá, dar um caso que é mais favorável todos os P's se juntarem ao S. Pode ser porque é isso. Ou tem um caso que é mais favorável somente 2 P's se juntarem ao S, entendeu? É o caso da natureza, não tem como explicar por quê, porque cada caso é um caso. Então, se tiver uma ligação dupla, você sabe que esse caso aqui foi o que aconteceu, entendeu? Não tem como muito que explicar por quê, porque acontece. Acontece isso de tem uma ligação dupla. Tem uma ligação dupla porque tem um P puro. Por que tem um P puro? Porque ele misturou ao S, entendeu? Ele não quis se misturar, então
Temos um P puro. Beleza, muito obrigado. Sim. Mas uma coisa, não se preocupe muito com esse por trás. É muito interessante que você queira saber. Eu também eu queria saber de tudo, dessas coisas por trás quando eu vi essa matéria. Só que é uma coisa que, se quiser, eu posso depois te falar. Só que aqui acho que não é melhor não pro Enem ainda. O Enem, ele vai cobrar, basicamente, o Enem só cobra essa parte aqui de baixo e um pouquinho disso daqui, tá bom? Então, tem que saber mais ou menos como faz a geometria, quem saber a conclusão da matéria. Por isso que eu não quero muito passar por essa parte mais complicada. Mas é interessante você querer saber. Mas... Fechou, meu querido, fechou. Muito obrigado. Sim. Mas, enfim, vamos ter aqui uma ligação dupla, né? Se temos um P puro, vamos ter uma ligação porque temos P puro, porque sim. Ele não quis se misturar. E temos uma ligação dupla. E se temos uma ligação dupla, no caso de SP2, a gente vai ter uma geometria trigonal plana, tá? Uma geometria plana. Agora a gente pode ver, por exemplo, o anel aromático. Vou desenhar aqui o anel aromático. Eu quase errei o anel aromático. Aí é coisa horrível, né? Pessoa de química orgânica errar o anel aromático. Aqui a gente tem esse carbono aqui, tá? Ele faz, vou até trocar de cor, uma ligação sigma aqui na dupla, outra ligação sigma aqui e uma sigma com hidrogênio. Ele faz 3 sigmas, mas ele faz uma dupla, então vai ter, essa daqui vai ser uma ligação pi. Então ele faz justamente 3 ligações sigmas e uma ligação pi. Então o anel aromático, ele é uma coisa que é 2D. O anel aromático é uma coisa chapada assim 2D, ele não é 3D. Entendeu? E todas as moléculas, né? Lembra quando a gente falou de isomeria cis-trans? A isomeria cis-trans só acontece porque ela é 2D, né? Ela não consegue rodar. Então a isomeria cis-trans só acontece porque ela é 2D. R1, R2, R3, R4, né? Vou colocar aqui as ligações. Essa daqui é uma sigma, essa daqui é uma sigma. Uma da dupla é sigma e a outra é pi, né? Aqui a gente vai ter 2 carbonos sp2. Aqui todos os carbonos são sp2, todos no anel aromático são sp2, né? Que todos são iguais. E aqui os dois também são sp2. Então, né, a gente pode analisar as ligações e perceber que os carbonos são sp2 ou não. É bem interessante isso, a gente começa a pegar o jeito, fica bem legal analisar. Enfim, acabou sp2, tem outro caso? Tem, que é o caso mínimo, né? Que só o P que precisa, né, ficar com S, fica com S. Os outros dois P's não ligam para ele. Então, só o P que está precisando daquele elétron, o orbital P vazio, vai ficar com S e os outros dois P's não ligam para ele. Ou seja, vamos ter 2 ligações sigmas iguais e 2 ligações paralelas π, tá bom? Então, qual que é a possibilidade de eu ter 2 ligações π? Numa ligação tripla, a gente tem que uma é sigma, né? Sempre uma ligação vai ser sigma, e 2 vão ser πs, 2 vão ser paralelas. Então, tem muita gente que esquece, pensa, SP vai ser só ligação tripla, tudo bem? Mas não é só isso. No caso de 2 ligações duplas do mesmo carbono, eu vou ter também 2 sigmas e 2 π, tá bom? Isso é bem interessante a gente ver. Então, tem 2 ligações iguais aqui, né, com a mesma energia que vão ser a sigma, e 2 com a mesma energia que vão ser a π. E a geometria é muito simples. Aqui tá errado, tá? Vou até corrigir agora para não causar confusão. Um segundinho. Matéria complicada, a gente não pode fazer confusão, não. Pronto. Aqui, a gente, no caso SP, a gente tem a geometria linear, tá? É uma coisa linear. Pensa no gás carbônico. C, dupla O, né? Tem 2 duplas do mesmo carbono. Ele vai ser uma geometria linear. Tudo bem? Então, a parte mais importante. Um resuminho. SP3, ligações simples e tetraédrico. SP2, ligações simples, uma dupla trigonal plano. E SP é uma geometria linear e 2 ligações πs, 2 ligações sigmas, tá bom? Essa foi a nossa pequena aulinha de hoje. Não sei se tem alguma pergunta sobre isso. Esse resuminho que eu dei agora é a coisa mais importante dessa pequena aulinha que eu dei. Mas vamos dar uma olhada agora na questão do Enem. E por que essa questão do Enem ela é chata? Porque essa questão do Enem, a pessoa que não sabe pouquinho sobre hibridização, é uma questão com dificuldade média. Para uma pessoa que sabe alguma coisa sobre hibridização, é uma questão difícil.
E para pessoa que sabe bastante, também é uma dificuldade média para fácil. A pessoa sabe bastante, não é tão difícil assim. Mas é uma questão que pune quem sabe só um pouco da matéria. Isso é uma questão que eu não curto isso. A pessoa que estudou um pouquinho, sabe um pouco de tudo, se ferra por causa de um detalhezinho. Mas vamos ver. Por isso que essa questão é uma questão que eu estava discutindo, que ela meio que, se você acertava ela abaixo sua nota no TRI, porque era tão difícil que o TRI já vai entender, tipo, nossa, o cara é bom da química, hein? E já começa a duvidar dessas questões que você errou. Mas, enfim, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos voltar. Aqui, vamos dar uma olhada em cada carbono. Cada carbono está fazendo só 3 ligações. Isso a gente acha um pouco estranho, né? Já começa aí. 3 ligações. Ah, mas é só ligação simples, certo? Então, deve ser um sp3. Aí você pensa, putz, mas sp3 é tetraédrico. E aqui ele fala que é um arranjo bidimensional, tetraédrico é tridimensional. Aí você fica nessa dúvida. E, sabe, dá o que falar essa dúvida. Graças a Deus, eles não foram tão assíduos, não foram tão maldosos. Vamos ver as alternativas. SP de geometria linear. Não, né? Se fosse uma geometria linear, seria tipo um polímero, seria uma coisa gigante assim, e não faria esses hexágonos assim. Então a gente sabe que não pode ter SP. SP precisaria de ligação π e tudo mais, e não temos isso. SP2 de geometria trigonal planar. SP2 precisa de uma ligação π. Só que nesse carbono está faltando uma ligação, tá? Assim, se tiver faltando na π, até que vai. E geometria trigonal planar. Tá, cada carbono aqui faz uma geometria trigonal planar. Então, talvez seja a B, né? Vamos ficar de olho nessa B, porque a geometria está certa e SP2 está faltando uma ligação, a gente não sabe se está faltando a π ou não. Então, vamos ficar na dúvida nessa. SP3, putz, SP3 de ligação só simples, hein? Talvez seja. Alternados com carbonos de hibridação SP de geometria linear. Aí você fala, putz, o que você está falando, tio? Porque não faz sentido isso, você falar que tem um SP de geometria linear se todos os carbonos aqui dá para claramente ver que são trigonal planos, né? Então a gente vê que isso aqui, ele começou bem falando SP3, né? A gente pode até ser SP3 que só tem ligação simples, mas depois de SP de geometria linear, aí ele perdeu a gente. SP3D de geometria planar, isso aqui esquece, porque a gente está falando de subníveis. Então, aqui, ele basicamente está falando que o carbono tem um subnível D. Isso completamente errado. O carbono só tem um subnível P. Então, é impossível o carbono ter uma hibridização com o subnível D se ele nem tem um subnível D. Tudo bem? Então, essa questão D já está eliminada. E a questão E também, SP2D2, mesma coisa, esquece. Fala que geometria hexagonal, só que carbono não tem subnível D. Então, a única que a gente pensou que pode estar certo é justamente a B, que é a alternativa certa. Por isso que eu achei muito chato eles cobrarem essa parte, porque é um carbono com 3 ligações, tio. É um negócio estranho. Por que cobrar isso com uma matéria de hibridização ainda? Eu achei bem estranho eles fazerem isso. Mas dava para saber, se eles tivessem colocado SP3 de geometria trigonal planar, né, eu acho que essa questão ficaria muito mais difícil, porque teria outra alternativa possível, assim, que vamos pensarem. Mas como eles colocaram alternado com SP, eles deram uma meio que facilitada nas alternativas. Então, as alternativas ajudam a gente a descobrir o que está acontecendo. Tudo bem? Eu dei toda aquela aulinha para falar um pouco nessa questão, mas é interessante a gente saber, lembrar que SP3 é tridimensional, é tetraédrico, né, só ligação simples. SP2, uma ligação dupla e ele é trigonal plano. SP tem 2 ligações π, né, pode ser uma tripla ou 2 duplas. E tem geometria linear. Tudo bem? Esse é o resuminho da aula que eu acabei de dar. Aí todo o que vem por trás ali eu dei mais para vocês não serem jogados a esse assunto. Tudo bem? Eu acho que tem um tempinho de fazer mais uma questão com vocês. Eu acho que a gente pode fazer essa... vocês estão cansados de ver reações químicas, né? A gente pode fazer isso daqui juntinhos. É um textão. Enem adora textão. Então a gente vai ler tudo. No Enem, algumas sessões são importantes e interessantes. Esse é um deles. Vamos ler juntinhos. Tensoativos são compostos orgânicos que possuem comportamento anfifílico. Anfifílico, essa foi uma palavra-chave de uma parte da minha aula, que foi de lipídios. Quando eu dei sabonetes. Anfifílico, pensa em anfíbio, né? Pensa em 2 ao mesmo tempo. Fílico é filia, amizade. Então, tem amizade com os 2 meios, né? Anfifílico.
Então, o que são os dois meios na química? É o meio que é apolar e o meio polar, né? Ele tem esse comportamento que ele gosta tanto de polar quanto de apolar. Até ele fala que isto possui duas regiões, uma hidrofóbica, que tem medo de água, e outra hidrofílica, que gosta de água. Então, uma que é apolar e outra que é polar. Né? Lembra? Polar dissolve apolar, apolar dissolve apolar. Semelhante dissolve semelhante. Tudo bem? E ele fala que o principal tensoativo aniônico, né, de ânion, sintético, tem no laboratório, surgiu na década de 40, né, bem antigo, e teve grande aceitação no mercado de detergentes que a gente pode pensar. Tem gordura na nossa panela. A água, ela é polar, é gordura apolar, então a gente pode ficar passando água lá que não vai desgrudar a gordura que está grudada. Então a gente precisa do detergente que consegue tanto ser solubilizado na água, tanto solubilizar a gordura, né, esse comportamento duplo, para conseguir limpar a nossa panela engordurada. Então, ele falou aqui que teve grande seção em razão da melhor desempenho comparado ao do sabão. Né? Mas o sabão também tem um comportamento fifílico, só que é diferente como a estrutura dele. Mas ele falou que uma coisa ambiental interessante. No entanto, o uso desse produto provocou grandes problemas ambientais, que é uma preocupação meio recente na humanidade, né, problemas ambientais. Mas é uma preocupação que tem crescendo há muito tempo e é muito importante. Então tem que sempre estar de olho nisso. Dentre eles, a resistência à degradação biológica. Então, ele fica lá na natureza por muito tempo. Por causa de diversos carbonos terciários, ó que interessante, na cadeia que compõe a porção hidrofóbica. Então, a parte que é apolar, hidrofóbica, tem muitos carbonos terciários, né, nesse tensativo aniônico. Ele fala que as ramificações na cadeia também dificultam a degradação. Né? Um carbono terciário é um carbono que vai promover ramificações. Tudo bem? Que leva à persistência no ambiente por longos períodos. E, então, por isso, eles substituíram a maioria das tentativas por biodegradáveis, com cadeias alquílicas. Alquílicas é uma cadeia retinha, só de carbono e hidrogênio, lineares. Tudo bem? Aí ele pergunta qual que é a fórmula do tensoativo persistente no ambiente mencionado no texto. Tem algumas palavras-chave no texto, né? A primeira é que é um tensoativo aniônico. Em algum lugar aqui, é um tensoativo aniônico, então tem o ânion, né, ligado à cadeia. Ele fala que tem diversos carbonos terciários na cadeia, tudo bem? Na cadeia hidrofóbica, e que tem ramificações, tem bastante ramificações. Então, vamos dar uma olhadinha, tá bom? O primeiro, ele não faz muito sentido pra gente, porque, ele não é aniônico, ele não tem um ânion, né? E 2, ele nem tem carbono terciário. Então, tudo que o texto falou, ele não tem. Então, infelizmente, não é esse que... É um tensoativo meio estranho, porque tem essa parte que esse OH que gosta de água, só que acho que nem entra aí. Ele tem esse comportamento físico, só que muito, muito, muito pequeno. Tá bom? O B, vamos analisar o B. Ele tem uma cadeia carbônica longa, né, uma parte apolar longa, com muitos carbonos terciários. Né? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos terciários, bastante. E temos aqui um ânion, um SO3-, o sulfato, que está ligado, obviamente, ao contraião dele, está ligado ao Na, que seria só para deixar a molécula estável eletricamente. Tá bom? Então pode ser o B, temos o ânion e temos carbonos terciários. Vamos ver o C. O C a gente pode ver que tem um carbono terciário só, a maioria é secundário ou primário, então já fica um pouco ruim, mas tem o ânion, então talvez seja isso. O D, a gente tem nenhum carbono terciário, então já fica meio ruim de colocar essa alternativa. E temos um íon meio estranho aqui, né? E um estranho íon positivo ainda. Ele fala que é aniônico, então não pode ser esse íon positivo aqui e nem tem carbono terciário. E esse daqui é outro exemplo, tem 1, 2, 3, 4 carbonos terciários, né? É bem próximo do que a gente já viu, mas não é tão grande a proporção de carbonos terciários para secundários, tem muitos mais carbonos secundários, né? Então a gente já fica um pouco na dúvida. E aqui a gente tem um anel heterocíclico, tem, né, um heteroátomo no meio do anel, e esse detergente, essa molécula tem um cátion em vez de ter um ânion. Então, infelizmente, também não pode ser ela. A gente vê aqui, tem o HL. Sério? Nossa, eu ia super colocar tem que tomar cuidado aqui. Aqui ele dá uma dica clara aqui, né? Que tem que ter ligação, tem que ter carbono terciário. Só que a gente às vezes desconsidera que ele fala que é aniônico. Que é uma coisa bem sutil que ele fala, mas que é importante para a resolução do exercício. Então, mesmo, né, tendo vários carbonos terciários, não vai ser aí, que é catiônico, aqui não tem carbono terciário e aqui não tem nada. Então tem que ser a letra B. Tudo bem?
Essa parte aqui de bioquímica que cobre um pouquinho dessa interpretação de texto. E a gente entender os pontos-chave desse texto. Sim, deu para pegar sim. Valeu. É que o Enem é muito isso, né? O Enem, ele não cobra tanto assim o conteúdo quanto o FAST, o Unicamp, o Unesp, mas ele cobra bastante essa interpretação de texto, você entender o que está acontecendo. Tudo bem? A gente não tem nenhuma questão curtinha aqui, eu não quero deixar vocês atrasados aí para o seu descanso. Essa aqui é mais longuinha. A primeira não é É mais longuinha. Eu posso falar um pouquinho dessa questão que é interessante. Eu queria falar um pouquinho. Posso falar rapidinho. Que ele fala de hidrocarbonetos, né? Eu vou ler um pouquinho mais resumidamente. E ele fala que o petróleo tem muito hidrocarboneto, né? A gente falou sobre isso, da destilação do petróleo. E são destilados por destilação fracionada. Exatamente o que a gente falou. E com base na temperatura de ebulição. Lembra que tem os pratinhos e cada prato tem uma temperatura aqui, né? Que vai ter um forno aqui embaixo muito quente e vai subindo, vai diminuindo essa temperatura. Então ele apresenta esse quadro, essa tabela de dados, e que fala as frações. Tem uma fração, uma temperatura amena, 20 graus, que vai sair gás natural e gás de cozinha, e o número de carbonos é menor. Então, de um carbono, né, o metano, até 4 carbonos, o butano. Né? A fórmula CNH2N, de alcano, lembra disso, é interessante esse dado por Enem, né, que facilita muito algumas contas, e facilita muito... É muito mais rápido você lembrar CNH2N mais 2 do que ficar desenhando a molécula e tudo mais. O exercício não faz diferença nenhuma, mas é legal a gente lembrar. Aqui, uma temperatura bem mais alta, né, de 30 a 180 graus. A gente tem a nossa gasolina, muito utilizada, não vou nem falar o quão importante ela é, né, de C6 a C12. A gasolina geralmente é C8. De 170 a 290, uma temperatura bem elevada, a gente tem o querosene, né, C11 a C16, e 260 a 250 o óleo diesel, C14 a C18. Então pode ver, quanto mais carbonos, maior a temperatura de ebulição. Tudo bem? E ele fala que na fração 4, a última aqui do óleo diesel, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas. Por quê? Ele fala, suas entidades são maiores, o número de ramificações é maior, sua solubilidade no petróleo é maior, as forças moleculares são mais intensas, ou a cadeia carbônica é mais difícil de ser quebrada. Deixa eu ver uma coisa que eu tive que transcrever essas questões, acho que eu cometi um erro. Mas vão pensando aí. Vou dar uns 3 minutinhos aí. Vocês irem pensando. Como pensei, aqui é forças intermoleculares, tá? Entre moléculas diferentes, não moleculares. Então aqui, intermoleculares. Entre moléculas diferentes, né? Isso. Aquela força Van der Waals, de polo, forças intermoleculares. Vocês viram, provavelmente, com o Peter também. Então, eu não sei se isso adianta. Eu não sei se você colocar mais carbono adianta nessas forças, porque para mim vai ficar tudo igual. Mas, não sei, tô pensando. Essa questão, ela parece simples, né? Mas ela não é tão simples, não. Eu acho que é um tempinho, né, de vocês fazerem. Não precisava falar a resposta, mas é legal que vocês falaram. D, E, C ou D. Então parece que D, né, em comum entre vocês. E justamente D é a alternativa correta.
tá bom? Mas essa questão é mais pra gente falar, né? Então vocês querem dúvida entre a correta, é uma questão que a gente fica em dúvida mesmo. A gente vai falar um pouquinho das alternativas. Suas densidades são maiores. Vamos deixar isso aqui para depois, que isso aqui que mais confunde. O número de ramificações é maior. Isso aqui é falso. A B é falsa, por quê? Eu posso ter uma molécula com 14 carbonos que tem menos ramificação que uma molécula de 6 carbonos. Então, isso aqui não se aplica a muitas moléculas. Isso aqui é falso, tudo bem? Tem mais carbono não quer dizer que tem mais ramificações. Pode ter mais ramificações, só que não necessariamente tem. Então, não é o motivo ideal. Sua solubilidade no petróleo é maior. Vamos pensar. Solubilidade no petróleo maior. Todas essas moléculas são apolares. Então, a solubilidade nelas num petróleo que também é apolar vai ser basicamente a mesma. E numa destilação, deixa eu pensar. Numa destilação, a gente vai estar aquecendo a nossa substância e as com ponto... Acho que vocês já viram na destilação, né? As com ponto de ebulição menor, elas vão virando gases, né? E vão se liquefazendo nos pratos com a temperatura certa delas. Então, a solubilidade maior ou menor não interfere muito nesse processo de separação, tudo bem? Quanto maior a solubilidade, até fica meio pior de separar, às vezes, mas nesse caso todos são completamente solúveis no petróleo, que é formado de uma amálgama de tudo isso, né? Então, essa não está correta, é uma questão que confunde a gente. Uma questão tem algumas o Enem tem algumas questões, algumas alternativas que ele fala assim, coloca umas palavras confusas aí e vê se alguém coloca, porque a pessoa não entende o que ele está falando lá, deve ser isso, mas muitas vezes não é. Na D, as forças intermoleculares são mais intensas. É essa correta. Por quê? Sempre que a gente fala de diferentes pontos de ebulição, a gente vai estar falando de força intermolecular. Quando uma cadeia é maior, ela tem, pensa bem, uma cadeia com um carboninho, né, pode fazer uma força intermolecular, tipo, tem uma certa atração por outro com um carboninho, e uma que tem 20 carbonos com outra que tem 20 carbonos. A que tem 20 carbonos vai ter muito mais atração, vai ter muito mais área, né, para fazer essas atrações, essas ligações intermoleculares, do que um carboninho só. Um carboninho pode fazer uma aqui, se couber lá. Aqui tem 20, pode fazer várias coisas intermoleculares, então vai ter um ponto de ebulição maior. Quanto mais fortes as forças intermoleculares, quanto mais tem, maior vai ser o ponto de ebulição. Então, quando a gente fala de aumento de temperatura, geralmente está atrelado à força intermolecular. Tudo bem? Geralmente não, quase sempre. Aqui ele fala que a cadeia carbônica é mais difícil de ser quebrada. Para quebrar, ela vai ser a mesma coisa, né? Para quebrar, a gente vai estar quebrando ligações carbono-carbono, vai estar quebrando ligações carbono-hidrogênio. Não depende de quando carbono tem na cadeia carbônica. A ligação só que a gente vê é a energia de quebrar da ligação, não é em relação aos seus vizinhos. E densidades maiores. Isso aqui é uma questão que eu fiquei, às vezes a gente fica em dúvida, mas não tem muito a ver. Densidade maior seria uma coisa que, né, se junta mais, seria massa por volume. E tudo bem que vai ter uma massa maior, né? 14 carbonos vai ter uma massa maior, só que ele vai ter também um volume maior. Então, fica um pouquinho difícil a gente comparar as densidades dos compostos. Eu ficaria na dúvida, né, entre a D e a A, mas, né, a A não está certa porque a D está muito certa. Então, quando a gente fala de forças intermoleculares, justamente, a gente está falando de diferença de ponto de ebulição. Tudo bem? Eu me estendi um pouquinho na aula hoje. Se alguém tiver pergunta, pode fazer. Eu vou... Breno, eu fiquei com dúvida só no sentido, tipo assim, você falou que vão ser, por exemplo, 20 carbonos. Então, a gente vai ter muito mais uma área de contato entre essas moléculas. Significa, então, que eu vou ter uma força maior, é isso? Isso. Então, sempre quando eu tiver uma área de atuação maior, vai ter uma força maior. Isso. Você pode pensar assim. É porque eu tava pensando também no sentido de eu, tipo assim, se eu tenho uma área menor, significa que as colisões e as minhas interações vão ser muito mais intensas nesse sentido, entendeu? Entendi. Dá pra pensar assim, né, que esse jeito, tem só um carboninho, então se tiver uma força que ligando dois carboninhos vai ser bem forte de separar eles. Só que isso é aquele negócio, quebrar essa força intermolecular vai ser a mesma coisa de quebrar uma interação intermolecular entre moléculas gigantes, entendeu? Então vai ser muito mais difícil quebrar 20 ligações de polo induzido e de polo induzido do que quebrar uma ligação de polo induzido e polo induzido, entendeu? Porque ela parece que é mais forte que só um carbono, só que tem a mesma força do que os outros tipos. Tudo bem? Entendi.
Mas Obrigada. causa essa dúvida mesmo. Mas enfim, não sei se alguém tem uma pergunta, eu vou terminar a gravação. Desculpe me alongar tanto, eu não quero alongar esses 3 minutinhos.